Bom dia, segundo ano. Tudo bem, pessoal? Vamos começar nossa aula de redação, nossa primeira aula de redação dessa unidade desse ano também, hein? Então, tenham atenção. É importante a atenção de vocês nesse momento. Para iniciarmos essa unidade, será apresentado agora os conteúdos que serão estudados durante a primeira unidade, tá bom? Então, nosso foco nessa primeira unidade é justamente a narração, o texto narrativo. E para isso teremos o primeiro assunto, que é narração, o enredo, assunto que veremos já já. Depois teremos personagens, tempo, espaço e narrador e os tipos de discurso na narrativa e na descrição. Então você já percebe que são poucos assuntos, já podem perceber que são poucos assuntos. Então aí nós teremos que inserir em algumas semanas alguns conteúdos. Podemos inserir questões da dissertação. Pode ser que na atividade de vocês eu perceba que vocês têm uma dificuldade na questão de estruturar parágrafos. Então, em uma certa semana, pode ser que isso seja abordado como uma prática, como um assunto para qualificar vocês. E também temos o assunto aí, personagem, tempo, espaço, narrador, será fracionado, porque é um assunto um pouco mais longo, tá bom? Então vamos dar continuidade com o nosso primeiro assunto da primeira unidade. Esse nosso primeiro assunto, narração, enredo, se encontra na página 82 do módulo de vocês. Quem já tiver o módulo já pode acompanhar, fazer anotação, marcação de pontos importantes para auxiliar o aprendizado de vocês. O que é o enredo? Né? O enredo é uma parte essencial do texto narrativo, porque é no enredo que está a trama, ou seja, a parte que o desenrolar da história, o que envolve personagens. Quando você percebe que você está preso naquela história, é porque aquela história tem um bom enredo. Quando você assiste uma série em que você assiste o primeiro episódio e quando vai ver já devorou, quer dizer, já assistiu 3, 4, 5, é porque aquela série tem um bom enredo. Então, o enredo é a parte principal de uma narrativa. Ter um bom enredo é ter uma boa narrativa, uma boa história. Porque ali é que ocorre a ação, ali é que tem momentos intensos, é lá que ocorre o desfecho, é que você é surpreendido com algum ato, com alguma fala. Então, para que possa haver uma boa narrativa, uma boa história, é preciso ter um bom enredo. E para ter um bom enredo, é importante perceber que existem alguns elementos que estruturam esse enredo. O enredo não é somente começo, meio e fim. Existem diversos pontos, elementos que compõem esse enredo e que qualificam esse enredo para que ele possa atingir o objetivo de prender o leitor ou o telespectador, tá bom? E é isso que nós vamos entender agora. Vamos entender quais são esses elementos que o enredo tem que prende a atenção do telespectador ou do leitor. O primeiro que vamos entender é o conflito. O que é o conflito? É um componente da história ou do enredo que se opõe a outro e gera uma espécie de tensão, a qual é a estrutura, a sequência dos fatos, da narração, ao mesmo tempo que prende a atenção do leitor. Então, o conflito, pessoal, é aquele momento que vai contra o óbvio. Por exemplo, vamos nos basear em um romance. Digamos que a história começa com um belo romance de um casal jovem. Mas de repente esse casal se depara com um ex-companheiro daquela mulher. Então ali é um conflito. E ele se apresenta e aí o namorado percebe que se trata de um ex da sua companheira atual. Então naquele momento se tem um conflito. Por quê? É um momento de tensão. É um momento que gera uma certa tensão. E aí, como vai desenrolar isso? Então esse conflito prende a atenção do leitor. O leitor pode imaginar e como era esse ex. Que tipo de atitude será tomada a partir de agora? Então, o conflito é o ponto-chave que prende a atenção do leitor. Nós temos também a apresentação ou exposição. É a parte inicial do texto. Nela, geralmente, são apresentados os personagens, tempo e espaço em ações em que as ações da narrativa ocorrerão. Geralmente, isso aí é o primeiro parágrafo, quando você pode começar uma história e dizer eram meados do século tal, ou nos anos 80, Carlos conheceu Margarida. Ali você apresentou o personagem, apresentou o ano. Aí você voltou a apresentar o espaço. O espaço você pode determinar como uma cidade, um país.
até mesmo um bairro onde a narrativa irá ocorrer. Essa parte da narrativa que você apresenta personagem, tempo e espaço, que geralmente ocorre no começo, é chamado de apresentação ou exposição. Vamos continuar nosso conhecimento nesse assunto. E temos também a complicação ou desenvolvimento. Essa parte já é bem atrelada ao conflito, hein? Nessa parte da narrativa, algo acontece ou algum personagem age de forma inesperada, que complica, transforma a sequência natural da história. Então aí podemos voltar aquele exemplo lá do ex, né? Do ex da companheira atual, do personagem. O que seria, por exemplo, esse acontecimento, essa complicação, algo inesperado? Partindo para o ramo da tecnologia, poderia ser uma postagem, poderia ser o vazamento de fotos antigas do casal, algo desse tipo, que causaria um mal-estar no relacionamento atual dela. Então, essa complicação, esse desenvolvimento, está atrelado lá ao conflito. Quando ele teve contato, iniciou-se uma tensão. E agora tem uma complicação nesse desenvolvimento, que é justamente essa postagem. Aí nós chegamos ao clímax. O que é o clímax? É o auge, o momento de maior importância da narrativa, no qual o conflito chega a seu ponto decisivo e se encaminha para o desfecho. Então, o que poderia ser um clímax nessa história que nós estamos tendo como exemplo? Poderia ser uma briga do casal. Né? Então, essa briga do casal iria expor fatos, poderia agir de forma grosseira, usar alguma palavra ofensiva. Então, aquele momento seria o auge, o momento de maior importância dentro da narrativa. E depois disso, da complicação do clímax, o leitor espera o desfecho ou a conclusão, que é justamente o último elemento. Nesse desfecho, o conflito gerado pelos personagens na complicação é resolvido ou não. Aí nós poderíamos ter, por exemplo, um pedido de desculpa da mulher em dizer que nunca mencionou esse ex, ou o próprio ex se arrepender da postagem e então apagar e pedir desculpa pessoalmente, ou, no caso do ou não, do problema não ser resolvido, poderia de fato acabar com o relacionamento atual. Assim, o inimigo venceria, quer dizer, o ex conseguiria atingir o objetivo, que era abalar o relacionamento atual dela. Caso tenha ficado alguma dúvida nesses pontos que foram explicados hoje, pessoal, podem me perguntar através do WhatsApp, tá bom? Mas vocês têm atividade para casa das página 85 até a página 90, né? Pouquinho. Então caprichem aí, façam tudo direitinho. Como eu disse, qualquer dúvida, falem comigo e um bom final de semana.